Fala galera, tudo bom? Meu nome é Diego Brito e nesse vídeo hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico que é empreendedorismo de palco. O que é empreendedorismo de palco e qual a minha opinião sobre o assunto? Recentemente vocês devem ter percebido que muitas notícias surgiram, seja no LinkedIn, seja no Facebook, seja no YouTube. Se você não viveu numa bolha nos últimos 2 meses, você deve ter percebido que vários empreendedores aí, chamados de empreendedores digitais, foram atacados, né? Começou aí com o caso da Belpass, mas outros empreendedores acabaram sofrendo críticas. Primeiramente é o seguinte, assim como eu acho que a indústria do cinema foi uma revolução para a arte, que acabou massificando, né, tudo aquilo que tinha de fórmulas de artistas do passado para tela, para telona, né, e depois posteriormente para o rádio, para a TV, eu acho que o YouTube, de alguma forma, ou as redes sociais, massificaram um pouco daquele conhecimento que a gente já sabe que existe no mundo há décadas, há muito tempo, de empreendedorismo, só que colocou isso de uma forma um pouco mais fácil de digerir. Então no passado a gente tinha um modelo que era da faculdade, onde você ia, se desgastava para aprender, de repente não tinha uma facilidade de entender o que o professor explicava. A gente sabe que tem professores ótimos e excelentes, mas a gente tem professor ruim que não está nem aí para o aluno ou que não tem uma grande didática. É um baita de um cientista, investiga o tema, vai a fundo, mas não tem didática para colocar aquilo na tua cabeça. E hoje a gente tem os empreendedores de palco, que são essas pessoas que têm uma boa oratória, que têm uma boa didática e que conseguem transmitir aí um certo carisma através do quê? Do audiovisual, né? Da câmera, disso aqui que você está me vendo agora. E aí esses empreendedores chamados de digitais, eles deram um boom assim, de uma hora para outra, por quê? Porque eu acho que é uma questão de oferta e demanda. A cada 10 pessoas no Brasil, 4 são empreendedoras. Então olha o gap de mercado, olha o tamanho do Brasil, né? Esse país continental. Quantas pessoas no Brasil não querem aprender sobre empreendedorismo e não tem, sei lá, R$2.000, R$3.000 para estudar nas melhores escolas? Então pensa o número de pessoas que precisam do conhecimento e não tem. E aí de repente você pega essas pessoas que são chamadas aí os empreendedores de palco, que são jovens, né, antenadas, conhecem muito mais as mídias digitais, que de repente ligaram uma câmera e começaram a explicar para as pessoas como superar problemas como faturamento, fluxo de caixa, como conseguir clientes. Então olha o gap de mercado. Então esses caras eles vieram, né, no momento onde precisava-se de uma forma mais inteligente, mais rápida de disseminar conhecimento para as pessoas. Então como a gente pode avaliar isso? Eu sugeriria a gente fazer uma comparação entre táxi e Uber. O táxi, ele tem um modelo onde você é obrigado a suportar talvez aquela situação de constrangimento do cara colocar na rádio o que ele quer, ou ele dirigir o táxi na velocidade que ele quer. Não tem um padrão, né? Não tem um standard para você poder andar de táxi. E o Uber, ele veio com um certo padrão. Então existe um padrão, existe uma fórmula de sucesso para esses empreendedores digitais. E a crítica dessa fórmula, eu acho que vem um pouco com uma carga de recalque das pessoas que efetivamente têm estrada, né, têm carreira empreendedora, que vivenciaram problemas de fato, mas que não conseguem ligar uma câmera e falar e transmitir esse conhecimento, tem essa dificuldade. E isso mostra o quê? Uma mudança de economia. Então a gente vivia numa economia onde títulos, né, certificações, onde experiência de fato era valorizado. E hoje o que é valorizado é a eficiência com que você consegue transmitir uma mensagem olhando no olho da pessoa através dessa lente. Então isso é o maior ativo que nós temos hoje. Não é o fato de você ter estudado em diversas escolas. Agora, se isso é bom ou isso é ruim, vamos refletir sobre o assunto, né? O Leandro Carnal aí, um grande expoente aí da filosofia, fala de diversos assuntos, você já deve ter visto algum vídeo dele, ele fala sobre a teologia do empreendedorismo. Existe de fato uma teologia do empreendedorismo, eu não vou negar que exista. Mas no mundo que a gente vive hoje, onde você tem conta para pagar, porque se você não se movimentar e ficar parado, o que vai vir para você é o prejuízo, a derrota, é o fracasso. E ninguém quer isso para a sua vida. Então nesse mundo, no que você vai se apegar? Pensa o seguinte, a gente vive um mundo onde empreendedores estão famintos por conhecimento. Então se você é um empreendedor que tem horas de voo, né, que não é um empreendedor de palco, que tem vivência e está aí sentado de repente aí assistindo esse vídeo e fala, pô, eu critico essas fórmulas de sucesso, eu critico esses empreendedores digitais, mas o que você faz de diferente? Se você não faz nada, meu amigo, então não critique, porque eles estão fazendo alguma coisa. E existem vários tipos de pessoas fazendo vídeos. Cada um tem sua história, mas eu, por exemplo, já tive 4 empresas, né? Hoje eu estou na minha 4ª empresa. Já passei por fracassos, por derrotas, já devi para o banco, já vendi carro, já tive funcionário, já tive uma série de reuniões, vivências de horas de voo, por assim dizer. Eu acho que é o seguinte, a gente tem uma necessidade de pessoas que estão aí, de repente como você, querendo aprender, evoluir nos seus estudos, não tem tempo, não tem às vezes uma dedicação
acadêmica para isso, às vezes não tem uma formação e precisam de conhecimento. Então eu acho que o empreendedorismo, no geral hoje, sofre de uma demanda enorme de pessoas e nós como profissionais aí precisam aí ligar essa câmera, precisam começar a falar com as pessoas que estão do outro lado, porque muitas pessoas acabam conhecendo o seu trabalho, acabam conhecendo um pouco sobre aquela área de conhecimento através de um vídeo. Então, empreendedorismo de palco, ele existe, não vou falar que não existe, existe esse tema, que é para se referir às pessoas que não têm horas de voo e ensinam, mas aonde isso vai chegar? Pensa o seguinte, muitas pessoas que estudam com esses chamados empreendedores de palco dão depoimentos maravilhosos falando que a vida foi transformada. Talvez o curso deles, essas fórmulas, não sirva para mim, não sirva para você, mas serve para algumas pessoas que estão num estágio muito embrionário do empreendedorismo e que precisam alavancar. Às vezes, seja uma pessoa que tem aí um faturamento de até 5 mil reais por mês, de até 10 mil reais por mês. Essas pessoas, às vezes, elas estão no comecinho do aprendizado do empreendedorismo. Elas ainda não vivenciaram um ganho substancial que propicia até que eles invistam no próprio conhecimento. Então, como a gente vai criticar essas pessoas? Então eu acho que é o seguinte, empreendedorismo de palco existe, assim como existe a indústria cultural, mas se você entrar no cinema para assistir um filme que o mocinho no final vai ficar com a mocinha, que o bandido vai ser eliminado da jogada, e você paga para assistir aquele filme, meu amigo, que moral você tem para falar de empreendedorismo de palco? A gente vive numa sociedade de consumo, onde as pessoas sabem o que elas querem, e se o cara quer dar risada e quer ser feliz, deixa ele comprar o que ele quer. Então eu acho que a gente vive o livre mercado para isso. Então se há um prejuízo para aquela pessoa que absorveu aquele conhecimento, que absorveu aquele conteúdo e não foi próspero para a vida dela, que ela vá depois nas redes sociais falar um montão, que ela vá no Reclame Aqui falar um montão, mas não é isso que eu vejo. Eu vejo as pessoas que estão reclamando desse chamado empreendedorismo de palco, são aquelas pessoas que ficam com recalque, que têm um conhecimento, não conseguem ligar uma câmera e passar esse conhecimento, tem medo aí de usar essa nova mídia, né, essa nova forma de você ser autoridade. Antigamente bastava você entrar numa sala de aula e começar a falar que você é autoridade. Hoje em dia não é mais assim. Então, se você está nessa fase de transição, é um professor ou vem da área acadêmica, tem toda essa bagagem teórica, mas também tem horas de voo na área que você atua, procure fazer essa migração, né, para o meio digital, procure entrar nessa mídia nova, assim como o cinema na década de 40, 50 e 60 foi um soco aí na arte, na obra de arte, que praticamente, segundo Adorno e Horkheimer e os teóricos críticos da Escola de Frankfurt, basicamente execraram, né, o talento do artista. Isso está acontecendo agora com os empreendedores de palco, né? Tem uma frase da dialética do esclarecimento que é assim: o talento é execrado, sabe fazer é condenado. Então quem é o talento dos dias de hoje? Né? Aquela pessoa que tem vivência de anos e anos numa carreira empreendedora ou executiva e que não tem condições aí de transmitir esse conhecimento porque não está se conectando com essa nova mídia. Então pense o seguinte, assim como aconteceu no passado com a arte, né, que se transformou em artesanato e todo artesanato é feito para vender, o empreendedorismo hoje se tornou um produto, né? Se tornou artesanato. Então como o artesanato é feito para vender? E o que a gente vai falar disso? Tem como eu comparar um artesanato com uma obra de arte de Monet, Picasso, Da Vinci? Não tem comparação. Mas tem gente que está atrás do artesanato, que só quer colocar um enfeite, um bibelô em cima da mesa da sala de jantar. E tem algumas pessoas que querem uma experiência mais imersiva, querem entender a coisa de outra forma, e assim, essas pessoas vão às vezes para uma veia mais acadêmica, vão para a faculdade, ou vão fazer um MBA, um mestrado, sei lá o quê. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, coloca aí seus comentários, o que você achou, qual é a sua opinião sobre o assunto. Valeu pessoal, aquele abraço, até a próxima.